Boa noite, igreja. Cutuca alguém que está do seu lado e fala assim: o Senhor já falou. E falou muito. Graças a Deus. Semana passada demos início a uma série de mensagens com o tema As Crônicas da Imaturidade. Quando nós falamos sobre crônico, nós até pensamos, agora ficou até muito, viu, Dani? Tira só um pouquinho, fica bom. Quando falamos sobre crônico, nós temos um problema crônico, nós temos as crônicas que contam uma história. E o tema fala de uma história crônica que está sendo contada. Mas, quando nós invertemos a frase, nós temos a imaturidade crônica, um problema crônico. Hoje é a segunda mensagem dessa série, a qual nós vamos compartilhar, o qual nós vamos falar um pouquinho nessa semana, dando continuidade. E o subtema que nós temos hoje é, lê comigo, o inconstante crônico. Fala mais uma vez. Glória a Jesus. Nós aprendemos semana passada que existe uma criança dentro de nós que tende a nos dominar, que tende a tomar o controle. E a verdade é que muitos de nós, na semana passada, chegamos à conclusão de que já entregamos o controle para essa criança, por não ter maturidade, por não ter crescido, pelo tempo ter passado, por nós termos envelhecido, mas não amadurecido. Crescemos, nos tornamos homens, nos tornamos mulher, mas ainda assim com uma criança birrenta dentro de nós. Aprendemos que de alguma maneira envelhecemos, mas não crescemos. O tempo passou, a mentalidade infantil continuou. No texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, Paulo nos ensina dizendo: quando eu era menino, quando ele era o quê? Menino. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está dizendo, logo que cheguei a ser homem, matei o menino que existia. Deixei de pensar como menino, deixei de agir como menino, deixei de sentir como menino. Paulo está dizendo que ele cresceu, que ele realmente se tornou homem. E semana passada nós descobrimos que muitos cresceram, mas não deixou as coisas de menino, não deixou o comportamento de menino. E hoje eu quero dar essa continuidade com o inconstante crônico. A série continua e o texto que deixei semana passada para a meditação de vocês, e eu acredito em nome de Jesus que aquele que esteve aqui semana passada meditou nesse texto. Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 11. Eu vou ler na RCA, meu filho. Diz o seguinte: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha só, ele queria o quê? O aperfeiçoamento, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, um homem e uma mulher formado como Cristo foi formado. Paulo está dizendo que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores têm o propósito, têm a missão de edificar, de aperfeiçoar a cada um de nós, até que nós cresçamos, até que nós cheguemos à maturidade, até que nós consigamos ser maduros. E aí ele continua dizendo, para que não sejamos mais meninos. Completa a frase comigo. Para que não sejamos mais meninos. Esse daqui é o que nós vamos trabalhar hoje. Toda criança, você vai ver que ela é inconstante. Se você pegar um carrinho e der de presente para uma criança, ela vai brincar com aquele carrinho. E se você chegar com um avião
ela deixa o carrinho e pega o avião. Mas se você mostra um barquinho, ela solta o avião e agora ela vai com o barquinho. Por quê? Por que ela não continua brincando com o brinquedo que tinha antes? Por inconstância. Porque criança gosta de novidade, criança gosta de mudar as situações. E Paulo está dizendo que essa inconstância, ela não deve mais existir em nós como adultos. Nós não devemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Quando eu leio esse mesmo texto na NVT, nova versão transformadora, ele está dizendo assim, ó: então não seremos mais imaturos como crianças. Agora ele tirou o inconstante e colocou imaturo. Logo nós podemos então afirmar que inconstância é imaturidade. Fala comigo, inconstância é imaturidade. E podemos então concluir que inconstância é imaturidade, e a pergunta que fica é: por que continuo inconstante se sou homem formado? Por que continuo inconstante se sou mulher formada? Eu queria que você vislumbrasse comigo essas imagens que eu separei para esse dia. Coloca aí para nós, filhão. Apaga todas as luzes para a gente ter minúcias de detalhes. Olha só. O que você vê aqui? Uma criança calçando um sapato de adulto, provavelmente do papai, sim ou não? Coloca a outra, olha lá. E agora ele vai tentar andar com os sapatos do papai. É interessante isso, sim ou não? Essa imagem ela fala muito. Pode acender as luzes. Essa imagem ela fala muito. Sabe por que ela fala muito? Porque nós estamos vendo um menino sonhando em ser grande. Uma criança sonhando em ser um adulto. E Paulo está dizendo que nós, adultos, não devemos nos comportar como uma criança. Logo, o que está acontecendo com a igreja no tempo de hoje é o quê? O adulto calçado com um sapatinho de criança. O inverso dessa imagem. Então, quando nós olhamos, vislumbramos, quantos aqui já fez isso na sua vida aí? Quem já calçou o sapato do papai quando criança? Irmão, eu fazia demais. Eu tinha um sapato específico que eu fazia, porque meu pai e alguns outros tinham chulé. Eu escolhi o que era menos inoportuno, sabe? Então eu tinha um que eu gostava de brincar. E na minha cabeça, quando eu colocava aquele sapato, eu era um homem formado. Eu era o pai da família. Eu era o super-herói da família. Eu era o super-herói dos filhos. Quando Paulo fala sobre a edificação dos santos, ele nos revela um propósito. Esse propósito está justamente coligado, condicionado ao que nós temos vivido, pertinente a cada ano, uma imaturidade crônica na igreja. Paulo ele está falando que o propósito da edificação é para acabar com a imaturidade. Mas mesmo assim nós conseguimos, infelizmente, vislumbrar uma liderança imatura. Nós conseguimos perceber pessoas que você olha, é um homem já barbado, adulto, mas com um comportamento de criança. Uma senhora, eu não vou nem pôr uma jovem senhora, uma senhora achando que é a menininha de 18 anos, sabe? Então Paulo ele está dizendo que a imaturidade, ou o menino que está dentro de nós, que é inconstante, ainda continua sendo relevante para nós, quando ele deveria estar morto. Paulo revela também a importância do crescimento do crente. Quando ele fala à igreja de Efésios, ele não está falando, irmão, para um novo convertido. Ele não está falando, irmão, para alguém que está lá no mundo, que não conhece a Cristo. Ele está falando para os crentes. Ele está falando para os cristãos. Ele está falando para o corpo da igreja. Ele está dando um direcionamento para a igreja. Esse crescimento que Paulo está dizendo, ele não é só como igreja, ele é para a nossa vida. Ele é para que nós tenhamos um futuro de fato e verdade. Para que nós tenhamos o sabor do amanhã. Mas a inconstância, ela está gerando um aniquilamento espiritual.
Apóstolo, o que é um aniquilamento espiritual? Está nos tornando anões, quando deveríamos ser grandes. A inconstância retém o seu crescimento e te transforma em um anão espiritual. O homem com um comportamento infantil deixam de crescer e não percebem. E o pior de tudo é que atrapalha o crescimento de outros. Irmãos, quando você tem alguém imaturo do seu lado, infelizmente, essa pessoa te freia, sim ou não? Quando você tem alguém que não anda na sua mesma velocidade, que não suporta os mesmos confrontos, que não vive, irmão, você acaba pisando no freio, você puxa o freio de mão e você não rende como deveria render. Por quê, apóstolo? Porque o inconstante, ele não é inconstante sozinho, ele é um inconstante que acaba contaminando os outros. A fala dele é inconstante. Então, qual o significado de inconstância? Ou inconstante? Inconstância é um substantivo, é eu dizer que todos são inconstantes, ou um grupo seleto é inconstante. Já o inconstante é um adjetivo, é eu dizer, um exemplo, o Arthur, o Heitor é inconstante, e agora eu estou dando uma definição para ele. Então, refere-se à falta de firmeza, estabilidade ou persistência. O que é alguém inconstante? Ou alguém que vive uma inconstância? É alguém que não tem firmeza, que não tem estabilidade e que não tem persistência. Uma pessoa inconstante tende a mudar de opinião, atitude, humor, estado facilmente. Uma pessoa inconstante é o famoso vira-folha. Quantos conhecem aí um vira-folha aí? Olha lá, colocando, hoje de manhã eu falei, o pastor Werley, ele é louco para ser flamenguista. Eu já cansei de falar com ele, falar, irmão, para de mexer com isso, não faz essa bagunça, você vai deixar de ser o Palmeiras para ser flamenguista, vai ter que esperar na fila, é difícil, irmão, não é qualquer um que pode ser flamenguista, viu? Ô Marcinho, você não estava aí de manhã, mas como eu oro por você, para essas camisas do Vasco que você anda, acho que nós vamos conseguir uma vaga primeiro do que do pastor Werley para você. Vai se tornar um vira-folha. Quantos conhecem aquela pessoa que de repente muda? Que tem uma opinião, encontra com alguém com uma opinião diferente, muda de opinião. Aquela pessoa que não consegue estar firme no que ele é, perseverar no propósito que tem. Uma pessoa inconstante, ela muda de opinião, atitude, humor facilmente. Instabilidade é falta de constância, comportamento, sentimentos. Olha só, o vira-folha, ele é sem firmeza. Uma pessoa sem firmeza, ela desiste facilmente de projetos. Quantos projetos você já não desistiu na sua vida? Quantas vezes você desistiu do seu próprio propósito? Encontrei meu propósito, agora eu tenho o sentido da vida. E você vai e fala, não, agora eu sei o que eu vou fazer. É isso, e ali na frente você encontra uma dificuldade, de repente o propósito que estava tão evidente, agora já não é tão certo mais. As pessoas inconstantes, ela abre mão dos projetos da vida, ela abre mão do propósito que ela tem no reino de Deus. Por quê? Por causa de desafios. O problema maior ainda, uma pessoa inconstante desiste de relacionamentos, desiste de amigos, desiste de discipulador, líderes, desiste de célula. Uma pessoa inconstante, quando ela chega, não quero expor ninguém, entenda, eu vou dar um exemplo aqui. Chega na igreja, essa é a igreja dos meus sonhos, eu orei para estar nesse lugar, meu Deus, isso aqui, nossa, essa igreja é tudo, e kids e tal. 2 meses depois, nossa, não sei, igreja, parece que está faltando alguma coisa, parece que o negócio não está dando certo. Inconstante, movidos por vento de doutrina.
Quando chega, acha que encontrou o lugar perfeito, depois o perfeito já não é mais tão perfeito assim. Sabe? Muda de decisões. Quantas vezes você começou algo na vida e não deu continuidade? Quantas vezes você começou e não terminou? Quantos cursos de capacitação ministerial ou capacitação de formação você começou e interrompeu? Quantas vezes você falou, segunda-feira eu começo uma dieta? Só não diz qual segunda-feira, né? Tinha que ter dado a data da segunda-feira e não deu. Quantas vezes você pagou academia e não foi? Porque academia agora você não paga mais por mês, né? Você chega lá e eles te colocam um plano anual. Quantas vezes você já pagou um plano anual inteirinho e foi 2 vezes na academia? Inconstante. Eu estou te dando alguns exemplos para que você consiga compreender comigo o que é inconstância. Às vezes você encontrou o projeto da sua vida, aquele projeto que muda tudo, que muda a realidade da sua família, muda a sua realidade financeira, muda a sua realidade ministerial, profissional, mas não deu continuidade no projeto da sua vida. Pessoas inconstantes são dirigidas pelas dificuldades. Apóstolo, como assim? Vou te contar. Uma pessoa inconstante, ela vai bem até o primeiro obstáculo. Quando chega o primeiro obstáculo, ela desiste e pega um novo caminho. Só que o caminho que você desiste pela desistência, quando você é direcionado pela sua inconstância, o caminho que você pega não chega a lugar nenhum. Ele não tem um ponto final, ele não tem um destino. Você anda sem direção alguma, sem rumo. Pessoas inconstantes, com inconstância crônica, têm variabilidade. Elas variam. Já viu alguém variando? Tem pessoas que ficam, né? Estilo Steve Wonder, variando na vida. Já viu alguém assim? Pessoas que sofrem de variabilidade por causa de inconstância, refere-se a alguém que muda com frequência, sem manter em um estado ou forma permanente. Como o clima, hoje de manhã foi interessante. Nós tivemos o culto de celebração aqui e a maioria do pessoal chegou com sol. Quem esteve aqui no culto de celebração aí chegou com sol? Quando saímos estava como? Nublado. Pessoas que têm inconstância, ela é assim também. Ela chega iluminada. Ela chega como se, uau, né? Passa por você, te cumprimenta, shalom e tal. Você olha aquela felicidade, aquela pessoa, o futuro para essa pessoa está logo ali. Horas depois ela passa por você de novo e agora ela está tenebrosa. Ela resplandece trevas demais. Por quê? Inconstância. Talvez você diga para mim, não, apóstolo, mas isso aí é uma pessoa bipolar, será? Não, apóstolo, não, isso aí é TDAH. Será? Responde para mim então. Pessoas que têm essas características, quantas delas você consegue, que você conhece, que tem sucesso em alguma área da vida? Mas é sucesso mesmo. Sucesso verdadeiro, aquele que inspira pessoas, aquele que gera vontade das pessoas fazerem mais uma vez. Irmãos, esse tipo de pessoas não continua, e por não continuar não alcança o sucesso. Vão sempre viver em vida medíocre, mediana. Respira aí, parece que você está tão sério. Você quer que eu te conte uma piada? A inconstância destrói o que poderia ser o seu sucesso pessoal, profissional e até ministerial. Quem é inconstante, ele chega com toda a força. Na metade do caminho ele não tem força nenhuma mais.
ele está a ponto de desistência. O inconstante sempre é muito instável. O que é instabilidade? Olha só, descreve a facilidade de mudar de ideia, opinião ou atitude, mostrando a falsa estabilidade, a falta de estabilidade e coerência. O imaturo, o inconstante, ele é instável, ele não tem segurança. O imaturo, ele é aquele que recebe um direcionamento do seu líder. Ele está aqui no seu discipulado, aquele discipulado profundo, que ele abriu o coração e deu uma direção. E ele está agora saindo do seu discipulado, ele encontra com o melhor amigo. Encontrando com o melhor amigo, ele conta o que ele falou, a história que ele estava vivendo. Só que o melhor amigo é diferente do discipulador. E o melhor amigo vai massagear o ego dele. E por ele ser inconstante, ele deixa o direcionamento do discipulador e faz o que o melhor amigo ou amiga está falando para fazer. Sabe aquela amiga? Essa amiga vai te levar a lugar nenhum, não vai te gerar crescimento, porque ela não te confronta, ela não extrai de você a sua melhor versão. Só que o inconstante, ele prefere ouvir as pessoas que falam aquilo que ele quer ouvir, e por ele ser inconstante e instável, ele muda de direção, ele muda de opinião, ele muda as suas atitudes. O imaturo é aquele que recebe esse direcionamento e não coloca em prática. O inconstante nunca tem uma opinião própria formada. Quem é inconstante, você vai perceber que ele nunca tem uma opinião própria. Ele chega na conversa com uma opinião e de repente ele está com a opinião alheia. Alguém que tem maior certeza naquele assunto, alguém que tem maior convicção, convence o inconstante. Muda até de partido, irmão. Muda até de candidato. O inconstante, ele não consegue. E esse inconstante, que tem essa instabilidade, que não consegue ser estável, sabe qual que é o problema? Reúne com outros instáveis. Ele é confrontado aqui com a opinião que tinha, ele não consegue, então ele procura aquele que concorda com a opinião dele, ou que ele concorda com a opinião, e de repente ele tem um grupo fechado de pessoas que não concordam entre si, mas concordam porque fica mais fácil. Você vai observar que essas pessoas que são inconstantes e instáveis, ela acaba se retirando do comum de todas as pessoas e se isolando com um pequeno grupo de pessoas. Por quê? Porque aquele pequeno grupo de pessoas é um grupo de pessoas inconstantes e que não sabe para onde estão indo. Respira aí, cutuca a pessoa que está do seu lado, fala assim: calma, vai melhorar. Eu titulei esse momento aqui agora realmente com o tema da mensagem: o inconstante crônico. Eu creio que você eu já acessei em você o inconstante que existe aí dentro. Dá um sorriso aí, deixa eu ver os seus dentes. Ai, eu acredito que eu já consegui acessar em você a criança que está aí dentro, que tenta dominar o adulto que você é hoje. E por isso eu gostaria de dar um exemplo bem pesado, se você me permitir. Me permite, sim ou não? Sim ou não, igreja? Agora é o meu último exemplo para a gente partir para a palavra, para parecer que eu estou pregando mesmo agora, amém? Olha só, o inconstante crônico apresenta-se por si só em falta de lealdade e fidelidade. O inconstante, ele não consegue ser leal. O inconstante, ele não consegue ser fiel. E ele se apresenta justamente pela sua deslealdade, pela sua infidelidade. Existem pessoas que você sabe que é inconstante, ou você percebe a inconstância dele, porque lhe falta lealdade. Uma pessoa inconstante pode ser vista como desleal e infiel devido à sua tendência de mudar os seus compromissos e relacionamentos. As suas alianças são momentâneas e baseadas em interesse.
O inconstante, desleal, ele não tem uma aliança para perdurar. Ele tem uma aliança pelo interesse que ele tem. Quando ele alcança, ele termina aquele relacionamento e parte para fora, para cima. O inconstante, ele é desleal da seguinte maneira, sendo pessoal, profissional, ministerial. O desleal, nós já aprendemos, é aquele que estando na sua frente, é tudo que você gostaria que ele fosse, ou ela. Sabe aquela pessoa que se apresenta para você como perfeita? A pessoa que vai solucionar todos os problemas que você tem na vida ali, que vai te ajudar na sua liderança, que vai potencializar seu crescimento, só que ele é inconstante, e por ele ser inconstante, ele é desleal, e aí ele muda de opinião facilmente quando está longe de você. Perto de você, ele é aquele que você queria que ele fosse em tudo, mas longe, ele revela a verdade sobre quem ele é, e ainda fala mal de você. Pesado, né, Igor? Eu não vou pedir para você levantar a mão se você conhece alguém assim, para nós não escandalizarmos, amém? O inconstante, desleal, infiel, ele te elogia na sua frente, nas costas fala mal. Ele te oferece o melhor, mas depois chora dizendo que você não merecia. O desleal é aquele que, quando tem a oportunidade de defender em uma mesa de escarnecedores, ele não defende, ele se assenta na mesa dos escarnecedores, entra no assunto dos escarnecedores e se sente muito bem porque está em seu habitat natural. Ai, meu Deus do céu! Ele deveria cessar o falatório, ele deveria pôr um ponto final no falatório, mas como ele está no seu habitat natural, ele entra no meio do falatório. O inconstante crônico sempre vai dar sinais de infidelidade. Já aprendemos também que a fidelidade é o mais alto nível de relacionamento com alguém. O que é, apóstolo, ser fiel? É alcançar o mais alto nível de relacionamento com outro. Quando nós alcançamos esse nível, nós somos fiéis. Agora, por que o inconstante não consegue ser fiel a esse nível? Por causa da infidelidade dele, ele não acredita que o outro pode ser fiel. A infidelidade que ele pratica leva ele a desacreditar na fidelidade que a outra pessoa tem. E aqui nós podemos abrir até uma aspas sobre casais. Você pode observar que um dos cônjuges, quando ele é infiel, ele não acredita que o outro que é fiel é fiel. O infiel, ele não tem segurança, ele pega o telefone de noite e fica assim, ó, do outro, pega até o dedo, né, coitado dormindo, põe lá na digital para poder ver. Mas por que ele desconfia? Porque não se pode confiar nele, ou nela. O infiel tem por si só a sua doença da infidelidade e não acredita na fidelidade dos outros. Agora, vamos para o termo ministerial. Por que nós não alcançamos o nosso relacionamento máximo com Deus na fidelidade? Porque nós não somos fiéis com o Senhor como deveríamos. Nós colocamos outro Deus no lugar, Mamon, o dinheiro. Nós amamos o dinheiro e por amar o dinheiro nós comprometemos o nosso relacionamento com Deus. Nos tornamos infiéis ao Senhor e fiel àquele que extorque tudo aquilo que nós temos. E tira de nós a nossa riqueza. Vamos lá, eu te falei que ia ficar pesado. Mas agora eu vou começar a pregar. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala glória a Deus. Tudo que eu disse para você até aqui, se eu não te mostrar isso na Bíblia, vai parecer apenas uma palestra. Mas eu quero te mostrar que isso aqui está na Bíblia. Lucas capítulo 22. Enquanto você vai encontrando aí, aqui nós estamos. Jesus vira para Pedro e os discípulos e fala: olha, vai procurar o lugar que vai ser preparada a nossa ceia. É a ceia a qual ele vira para os discípulos e fala: ansiosamente eu esperei por esse momento.
E os discípulos saem, ele ainda dá características. Vocês vão encontrar um senhor com a lata d'água na cabeça, você vai acompanhar ele. Quando ele chegar, você pergunta para ele onde é a sala que pode ser preparada a ceia. O Senhor já tinha preparado tudo, irmão. E eles encontram esse senhor, vai ali, prepara aquela sala para ter aquela ceia. Jesus reúne com os discípulos, reunido com os discípulos, em momento de ceia ele diz algo. Ele fala: no nosso meio está o meu traidor. Aí vira aquele zum. Será quem que é? Quem faz? Será que é o fulano? É o Deltrano? Não, você viu o que o ciclano falou aquele dia? Você viu o comportamento dele? Saiu emburrado daquela reunião, não sei o que, e virou aquele zum, aquela coisa, e deu birra, e é fulano. E aí Jesus vira ali no meio daquela ceia, falando que ele entrega o pão, ele entrega o cálice, eles ceiam, eles têm um momento poderoso de comunhão com Jesus, a última ceia antes do sacrifício, antes da cruz. E é nesse momento, pós esse momento, que começa o diálogo que nós vamos ler agora a partir do verso 31. Diz assim a palavra: então o Senhor disse: Simão, Simão. Quem era Simão? Quem era Simão? Pedro. Então vamos lá. Pedro. Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você. Fica aqui comigo, congela, presta muita atenção. Olha o que Jesus está falando para Pedro. Simão, Simão, Satanás quer peneirar todos vocês. Mas eu supliquei em oração por você. Imagina Pedro. Não, peraí, senhor, calma aí. O senhor está dizendo que Satanás quer pegar todo mundo, e o senhor está orando só por mim? Tinha alguma coisa aqui, sim ou não? Ele estava dizendo: Satanás quer peneirar todos como trigo, mas eu orei por você, Pedro. Agora olha aqui para você ver. Simão, para que a sua fé não vacile. Eu orei por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Quem é que deixa a fé vacilar? Os inconstantes. O inconstante, quando ele está bem, a fé dele, irmão, leva ele para a eternidade. Mas quando ele está mal, leva ele para o inferno, que a fé acaba. Ele não acredita no dia da manhã, ele não acredita na transformação, ele não acredita que o milagre possa acontecer. E Pedro estava justamente aqui. Continuou Jesus dizendo: portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. E Pedro diz: por que Pedro não ficou calado? Esse aqui era o momento que Pedro tinha que ficar calado. Só que ele era inconstante. E o inconstante é um imaturo. Fala comigo: inconstante é um imaturo. Olha o que Pedro falou. Que vontade de dar um soco gospel na cara dele. Tem noção. Na hora que eu leio isso aqui, eu falo: não podia estar lá mesmo não. Jesus, ele é perfeito mesmo. Não podia estar lá não. Imagina eu dando um Cret Kruger nele. Hadouken. Olha o que Pedro falou: Senhor, estou pronto para ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Ai, meu Deus do céu. Olha o que Pedro, com o ápice da sua imaturidade, está dizendo para Jesus: conta comigo, estou pronto. Já ouviu isso? Vou perguntar só se você já ouviu. Se você falou, eu não quero. Pedro tinha que ter ficado calado. Só que o imaturo, ele não consegue ficar calado em momentos inoportunos. Ele fala. E quando ele fala, ele só fala asneira. Pedro tinha que ter ficado calado. Ele foi falar para Jesus que estava pronto quando não estava. Irmão, normalmente quando alguém fala para você: eu estou pronto, conta comigo, irmão, não conta nem até 5. Vai dar errado. Irmão, fui abraçado há poucos dias atrás aqui nesse altar, no mover profético, gente babando, caindo, catarro, lágrima, tudo aqui, aquele negócio, me abraçou: apóstolo, conta comigo, cadê?
não contou nem até 2. Por quê? Fala comigo. A imaturidade tira o imaturo dos lugares santíssimos. Aplauda ao Senhor por isso. Pedro virou para Jesus e disse: conta comigo. Olha o que Jesus fala para ele. Aqui Jesus falou, irmão. A Bíblia está... Eu queria estar lá, pelo menos para eu ver. Mas eu acho que Jesus queria fazer igual o Homer fazia com o Bart. Olha o que Jesus falou para ele aqui. Eu vou ler com frase de amor. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes que me conhece. Em amor, né? Jesus falando em muito amor e carinho. Você acha que Jesus falou de jeito? Jesus olhou para ele assim e falou: Pedro, você não se conhece não. Deixa de ser menino. Deixa de ser um moleque. Olha o que você está me dizendo. Eu vou te contar o futuro sobre hoje, Pedro. Antes de amanhecer e o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Você vai dizer 3 vezes, Pedro, que nem me conhece. Por que Jesus estava tendo esse diálogo tão pesado com esse Pedro inconstante e imaturo? O texto revela que ele disse: quando você se arrepender e ter o seu coração voltado para mim, ajude os seus irmãos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, quando você se converter... Ei, deixa eu te dar uma notícia. O apóstolo Pedro até aqui nem convertido era. Respira. É porque o imaturo, ele acredita ser convertido quando é apenas convencido. E se eu sou convencido, eu posso me convencer de algo contrário depois. Estão entendendo, sim ou não? Uma pessoa imatura se convence facilmente com uma bela história, mas ela também se convence facilmente contrário quando a história se torna uma história difícil ou tenebrosa. E Pedro estava justamente nesse lugar. Irmão, Pedro, eu quero continuar dizendo Pedro. Eu pretitulei Pedro o inconstante. Nesse diálogo difícil, revelando a inconstância, a imaturidade de um apóstolo. Sabe por que eu peguei esse texto? Sabe por que ele me veio, ele me trouxe à luz? Porque nós, irmãos, nós temos o nosso tempo de meninice. Nós temos aquele momento onde o nosso orgulho fala mais alto, sim ou não? Nós temos aquele momento onde nós não concordamos, nós discordamos. Nós temos aqueles momentos que dá vontade realmente da birra, sair pisando duro e ir embora. E o pior é que quando a gente faz isso, a gente fala que nunca mais vai voltar, no outro dia está aqui de novo. Ou está no lugar que você saiu andando pisando duro. É por causa da imaturidade, da inconstância. Mas eu quero dizer para você, Paulo está dizendo que nós estamos em um aperfeiçoamento. Você está crescendo, é por isso que você está aqui essa noite, é por isso que as pessoas que estão nos assistindo agora. Nós estamos em crescimento, nós estamos matando todos os dias o menino, a criança que quer tomar conta, que quer dominar, que quer ganhar tudo pela birra. Nós estamos vencendo, nós estamos crescendo, nós estamos nos tornando a igreja gloriosa do Senhor. Aleluia! Santo é Deus. Jesus, ele completa dizendo: eu sei, você vai me negar. Quando é que Pedro converteu então? Justamente nesse momento. Ele chega, a mulher fala: você parece com Jesus? Você faz parte do grupo dele? Não, eu não conheço ele não. Mas você fala igual ele? Mas você se comporta igual ele? Mas você se veste igual ele? Não, mas eu não conheço não, irmão. Quando inteirou a 3ª vez em que ele disse: não conheço, o galo cantou. Quando o galo cantou, ele caiu em si. Ele fez o quê? É ruim quando a gente cai em si, sim ou não?
É ruim quando a gente fala assim, o que que eu fiz? O que eu arrumei da minha vida? É igualzinho o funk do mundo. Ninguém mexe comigo. Eu sozinho coloco a minha vida em perigo. Você cai em si, você fala, nossa, coloquei minha vida em perigo agora, baguncei tudo. E para arrumar, e para pegar os cacos, e colar caquinho por caquinho para reconstruir. Quando Pedro ouviu o galo cantar, tudo desabou. E quando tudo desabou, ele olhou e Jesus estava olhando e os olhares se cruzaram. Então Pedro se converte. Só que é tão interessante a conversão de Pedro nesse momento, porque em vez dele voltar lá e falar, ó, eu sou da turma mesmo. Segura o rojão aí, o Espírito Santo de Deus está me entregando agora, meu esposo já acabou. Quando Pedro vê aquele olhar de Jesus, em vez dele voltar para aquela mulher, eu faço parte mesmo. E ele tinha me falado que eu ia negar. Em vez dele voltar nas 3 pessoas e falar, olha, eu sou da equipe. Pedro voltou, foi a pescar. Porque o imaturo, eu te disse para você segurar o rojão. Porque o imaturo, quando ele descobre, quando ele cai em si do erro que cometeu, ele é tão imaturo, não aprendendo com o que ele deveria aprender, ele não enfrenta os seus problemas, ele prefere fugir deles. Pedro voltou a pescar, irmão. Eu quero te dizer que para qualquer um de nós que estamos dentro desse tabernáculo, deixar o que fazemos aqui nessa igreja, servindo em qualquer que seja o departamento, para voltar às nossas antigas práticas, é um pulinho do gato. Sabe o que é que nos torna maduros? Sabe como é que nós vencemos a imaturidade? Aprendendo com os nossos erros. Mas eu só tenho certeza quando eu aprendo com os meus erros, quando eu assumo que errei. Você nunca vai conhecer alguém que aprendeu com os seus erros afirmando que não errou. Só quem erra, assume que erra, se arrepende, é que vai tornar a crescer. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Pode subir o ministério de louvor. Não afirma que você vai estar junto se você não está preparado para estar. Todas as vezes que a gente bate no peito e fala, conta comigo, nós só fazemos isso nos melhores momentos da vida. A gente não bate no peito falando, conta comigo, eu estou junto contigo nos piores momentos. É nos melhores, é sempre no ápice do momento é que nós falamos, conta comigo, nós vamos ganhar tudo, nós vamos vencer tudo. Quando chega o primeiro desafio, já era. Eu quero te dar uma notícia, nenhum de nós vai estar pronto. Eu não quero estar pronto, irmão. Fruta madura cai do pé. Nós temos que estar constantemente em processo de maturação, amadurecendo constantemente com todas as adversidades que a vida nos propõe. Nós precisamos ter um coração quebrantado, contrito, um coração que se permite ser ensinado, um coração ensinável, um coração que admite os erros, um coração que admite quando falha, um coração que admite e pede perdão. Nós precisamos, irmãos, crescer em unidade como igreja. O Senhor hoje pela manhã liberou uma palavra. O avivamento está chegando.
mas Ele não vai entregar novas pessoas para pessoas que não podem cuidar. Nós precisamos crescer para cuidar, em nome de Jesus. Enquanto o Ministério de Louvor toca essa canção aqui, eu queria que você fechasse os teus olhos e se concentrasse nos pontos de imaturidade que você percebeu hoje em você, não é em ninguém não, é em você, e faça um concerto em nome de Jesus.